Pelé que eu tô dizendo não é Léo Pelé, que ele não gosta que chame de Pelé. Ele parecia o Pelé. Porque ele esse menino é especial, Débora. Esse menino é especial. Ele é o melhor zagueiro da atualidade do futebol brasileiro hoje, é o menino Léo. E aí, time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço pra vocês aí. Ó, falo pra vocês o seguinte, acompanhe até o final esse vídeo aí, tá? Porque lá no final vocês tiveram uma pequena dosagem do que o De Aranha falou. Então, acompanhe até o final pra vocês verem tudo. Ele fala muito bem aí do Léo Pelé, fala bastante do Robson, do próprio Léo Jardim, enfim, fala do Pedro Raul, fala o que ele espera, o que ele aguarda do Vasco e a perspectiva dele do Vasco da Gama para este campeonato. Então fica aí até o final, acompanhe direitinho tudo. Mas antes disso, deixa seu like, compartilhe o link o máximo possível aí. E se você não é inscrito, se inscreva, dá essa moral pra gente aí. Bom, vamos iniciar aqui falando, né, do Carvajal, meio campo que estava no Santos, né, eu fiz algumas anotações aqui. Ele tem 32 anos, ele nasceu em Córdoba, na Argentina, trabalha como segundo volante, meia armador, né, e também como meia esquerda, que por sinal lá no Argentino Júnior, antigo clube dele, é onde que ele fazia melhor a função, como meia esquerda. Sem falar, né, gente, que a característica de jogo dele é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Vasco. Por que eu falo isso? Ele é um jogador que não tem o hábito de ter muito a bola no pé. Quando eu falo isso, é o quê? Ele recebe e já está tocando. Ele acelera o jogo. Ele sempre está procurando passes para ver jogadores da sua equipe desmarcado. Você vai ver ele dentro do Vasco, quando ele for acionado, você vai reparar que antes de receber a bola, ele procura saber o espaço que ele tem. Ele olha para os lados todos para saber a marcação, para saber onde estão os companheiros, para saber todo o espaço de tempo que ele tem ali para poder efetuar o passe da melhor forma. E se ele vê que está chegando a bola e está vindo o marcador, pode ter certeza, ele vai procurar sempre a melhor opção. É um meio campo, não vou falar que é um meia clássico, não vou falar que é aquele meia armador que a gente tanto procura, mas ele é um meia organizador, né? É um jogador que pode se encaixar, né, nesse esquema do Barbieri. Por que eu tô falando isso? A gente vai ter dois jogadores aí que vai sair, né, do Vasco. Vão disputar o Mundial Sub-20, Marlon Gomes e também o Andrei, né? Tendo risco ainda do Ignaldo de repente ser uma surpresa e ser também chamado. Mas enfim, a gente vai estar sem dois meias armadores. Eu analiso da seguinte forma essa contratação. Vai ser um tipo de jogador que pode auxiliar aí no meio-campo. Eu analiso também como vamos ter menos dois e depois o Andrei vai direto pro Chelsea. Desculpa, pro Chelsea. Ele vai ser esse jogador. Digão, mas tem o Barros. O Barros é novo ainda, gente. O Barros é novo. É melhor botar um cara mais cascudo, um cara com mais experiência, um cara que não vai sentir, de repente, uma derrota para um clássico. Enfim, cara, eu acho que esse jogador vai vir para fazer essa função, entendeu? Não vai ser o grande jogador, apesar de ser um bom jogador. Lá no Santos, ele jogou pouco. Esse ano, por exemplo, ele só atuou 4 vezes, perdeu espaço no Santos por conta de uma lesão. E o Vasco, com isso, sabendo, né, o scout do Vasco em si, buscou informações desse jogador e todos os times que ele atuou de forma muito bem nas equipes. Então, acredito que possa sim fazer um bom campeonato pelo Vasco, acredito que possa ser um jogador que vai até brigar por posição. Acredito que essa função aí de conseguir organizar o meio-campo, já que a gente utiliza 3 meio-campos ali, ele pode organizar melhor, né,
passou experiência, isso daí tudo. Enfim, vai estar para chegar aí. Carvajal, 32 anos, jogador que trabalha ali no meio campo. Tomara que dê tudo certo para ele, que ele possa se entrosar o mais rápido possível e que possa estar atuando também com a camisa do Vascão. Bom, gente, agora vamos falar aí do Dé Aranha, né? Dé Aranha que ele fala que é América, mas quando ele fala do Vasco, você sente, né, cara? Você sente a alma vascaína ali em cima dele. E ele falou mais uma vez com paixão, né? O clube que acredito eu ser o principal clube da carreira dele, o principal amor dele em termos de clubes. E ele falou aí sobre Léo Pelé, falou tantas coisas aí, eu não quero ficar estendendo sobre isso. Quero que apenas você acompanhe o que o Dé Aranha falou e se vocês concordam com tudo que ele falou diante do time do Vasco e os jogadores do Vasco, então fica com o vídeo aí e até mais. Lembrando, hoje às 12 horas, Almoça Vasco, não perca. Vamos fazer essa resenha bacana aí, beleza? Tamo junto aí, forte abraço. Rapaz, olha, eu sei o sofrimento que o torcedor do Vasco passa ao longo desses últimos anos, né? Porque eu sei da grandeza do gigante que é o Clube de Regata Vasco da Gama, assim como eu respeito a grandeza do Clube Atlético Mineiro, que é outro gigante do futebol brasileiro. Só que o Atlético Mineiro tem um elenco muito qualificado. A gente, né? As alterações que o Atlético faz, o Vasco não pode fazer. É a mesma que o Flamengo faz. É a mesma, de repente, que o Palmeiras pode fazer. Também o nosso querido Fluminense, que joga o melhor futebol desse país. Sem dúvida. Não é mesmo? Então são elencos muito melhor do que o time do Vasco. A gente fica triste e fica muito preocupado. Não é pela luta e intensidade dos jogadores do Vasco, não. Até o Pedro Raul correu feito um condenado. Mas tem determinados jogos que o técnico tem por obrigação fazer a leitura do jogo. Hoje o Pedro Raul não poderia ter ficado até o fim. Não, o Pedro Raul é pereba, ele é ruim, foi o pior jogador em campo. Não, não é isso. O jogo pedia um jogador de velocidade, por quê? Porque o time do Atlético, desde o primeiro minuto até o último, jogou com 5 atacantes. Nunca se preocupou com o setor defensivo. Pagou preço altíssimo por isso, porque com 10 minutos perdia 2-0. E as alterações que o Barbieri fez, ele até pode ter acertado na maioria delas. Mas, infelizmente, ele não enxergou o mesmo jogo que eu enxerguei. Se ele tivesse tirado o Pedro Raul e colocado um jogador de velocidade, ele teria a opção da bola longa, que o Vasco não teve hora nenhuma. Dominou os primeiros 33 minutos de jogo, poderia ter feito o terceiro gol, acabou levando um gol do Atlético, aquela bola jogada para dentro da área, e leva um gol, já os 50 do ar deu 52, e o segundo tempo, o Vasco só teve um ataque. Numa bola cruzada para o Peck, que cabeceou para o meio da área, e o Gemerson, zagueiro do Atlético Mineiro, quase fez o gol contra. Foi só. Você não ouviu falar no Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Então o Vasco foi assim até o fim. Que atuação defensiva. Valente o Vasco. Os jogadores da parte defensiva do Vasco. O Puma foi um herói. Nossa, agora no fim do jogo. Apesar de ter errado nessa última bola agora, que ele brigou, ele perdeu a bola e podia ter dado o balão para frente. Ele perdeu a bola, mas olha, a atuação do Puma. O que jogou o Robson Bambu, o cara não errou. O Léo Pelé, que chegou sob muita desconfiança. O Léo Pelé, que eu tô dizendo, não é Léo Pelé, que ele não gosta que chame de Pelé. Ele parecia o Pelé. Porque ele esse menino é especial, Dé. Esse menino é especial. Ele é o melhor zagueiro da atualidade do futebol brasileiro hoje, é o menino Léo. Como jogou o Piton, que cansou. O menino Rodrigo é incansável. Como foi o Andrei, como foi o Jair, isso é a parte defensiva. E o Peck? E o Peck, que construiu as jogadas ofensivas e ainda participava ativamente da marcação. Eu disse para você que ele não pode ir até o fim. É impossível um jogador jogar da maneira que o Peck, tendo que atacar, tendo que defender, e é o lado direito do Vasco, que é o seu melhor setor, com o Puma e com o Peck. O lado esquerdo tem dificuldade. Apesar do Piton ser tecnicamente um jogador precioso, falta um homem daquele lado.
Porque o Alex Teixeira joga mais centralizado e quando vai na beirada ele não tem velocidade. E na frente fica o Pedro Raul, que é um artilheiro. Se a bola chegar para ele, ele vai marcar gols, pode ter certeza, torcedor do Vasco. Mas hoje foi um sufoco só. E o segundo tempo, apesar do domínio absoluto do time do Atlético, chance clara de gol só foi ter agora no final, com o Paulinho, que perdeu uma grande chance. Teve agora a atuação do goleiro Léo Jardim, foi fundamental. A tranquilidade, a calma e as defesas que ele fez no final, não tem como não colocar num naipe defensivo de vários jogadores que eu poderia escolher como craque. Mas quem foi o brabo do jogo? Em homenagem a você que é o brabo, eu vou escolher o Léo Jardim, goleiro do Vasco, como o brabo do jogo. Mas parabéns ao setor defensivo, ao PEC, enfim, ao Alex Teixeira, que não é mais aquele jogador do ano passado, é muito melhor. E a certeza, Rafa, apesar de eu escolher ele como o baranga do jogo, o pereba do jogo, o Pedro Raul, eu acredito nesse jogador. Eu também. Porque ele tem qualidade. Ele me lembra o Tiquinho Soares do Botafogo. Jogador de habilidade, técnica, que é um artilheiro. A hora que o jogo pedir e o Vasco puder atacar mais e a bola chegar para o Pedro Raul, pode ter certeza de que ele vai fazer o gol. Mas parabéns a você, torcedor do Vasco. Você merecia essa vitória. Muito bem, você que me ouve. Dos cariocas, nessa rodada, 3 vitórias. O Vasco foi que pegou o maior sufoco. Venceu o Atlético Mineiro no Mineirão, com esse elenco que o Atlético Mineiro tem, candidato a título. E o Vasco não é candidato a título. O gigante Clube de Regata Vasco da Gama vai voltar a ser gigante devagarzinho. Eu acho que o Vasco fará uma boa campanha no Brasileiro. Rafa, meu querido, vai ser de pré-Libertadores, com possibilidade até de vaga direta. Sim, eu tô esse contigo. é o campeonato do Vasco e para mim do Botafogo também. O Fluminense não. O Fluminense é candidato a título. E eu espero também que o Flamengo se reencontre, porque tem elenco para isso. Complementando, Dé, eu espero 2 coisas também. Sim. A primeira é que o Vasco traga um camisa 10 clássico, porque a história do Vasco pede e esse elenco pede também. E o Pedro Raul também vai ser muito mais bem Com servido. toda certeza. E parabéns a você. Primeiro jogo teu. É pé quente, Dé? Não, pé quente. assim como nós também fizemos o primeiro jogo, acho que foi o jogo do Fluminense. Fluminense e Resende. Que o Fluminense também meteu uma piaba lá no Resende. Mas é isso, é a grandeza desse gigante. Aliás, eram 2 gigantes em campo hoje. Mas eu sei que esses gigantes que estavam um pouco adormecidos, ele vai acordar, como já acordou hoje. Eu quero mais. O torcedor do Vasco quer mais. Sabe por quê? Que ele merece. Porque não pode terminar um jogo da maneira que o Vasco terminou. A grandeza do time não aceita um negócio desse, assim como o torcedor rubro-negro, Rafa, não aceita a derrota para o Fluminense da maneira que foi. Passiva, uma decisão de campeonato. Foi um vexame do Flamengo. Vexame que o torcedor é que sente. Eu sei, meu querido torcedor do Vasco, que você está alegre, está feliz, está dando cambalhota de felicidade, mas você foi mal acostumado, você merece muito mais. E o que nós queremos ver é o Vasco disputando títulos, não é participando de campeonato. Muito obrigado ao Clube de Regata Vasco da Gama por esse presente para mim.